Tudo bem? Bem-vindo, professor Tiago. Iniciamos a gravação da nossa atividade, nossa primeira atividade da Semana Acadêmica do Direito do UniFTech. Como a pauta da Semana Acadêmica é Escrita e Arte no Direito, vocês observarão que nós vamos ter vários convidados que são nossos professores, mas que vão contar um pouco além daquilo que tradicionalmente vocês escutam na sala de aula. Então, hoje, o professor Tiago está aqui, vou pedir que ele primeiro se apresente, conte um pouco do currículo dele, e a partir disso, ele participará de uma breve entrevista que vocês acompanharão durante a noite. Mais uma vez, obrigado, professor, lhe passo a palavra pedindo que o senhor se apresente para os alunos, já que tem alguns que sequer lhe conhecem, que são de outras unidades, os que lhe conhecem também, né? Bom, o senhor se apresente, fique à vontade. Bem, tudo bem, pessoal? Bem, eu sou o Tiago Batista da Costa, vim de Natal, Rio Grande do Norte, foi lá que eu me formei e estou aqui em Caxias do Sul desde 2013, né? Eu passei num concurso para Procurador da Fazenda Nacional, que é um concurso nacional, e acabei sendo lotado aqui em Caxias do Sul, vim para cá muito feliz, não conhecia a cidade, não conhecia nada, mas vim, cheguei e fiquei, né? E estou aqui também agora como já há 2 anos, né? Como professor também da UniFTech nas disciplinas de Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Tributário, né? Na transição aí, não sei se eu vou permanecer em 3 disciplinas, em 2, né? Mas são essas disciplinas de Direito Público, né? Que são as que eu tenho maior afinidade. Isso aí, então já sabem, né? As disciplinas do professor, constitucional, administrativo e tributário. O professor Tiago, além de ter essa carreira pública bem expressiva e serve como uma referência, como inspiração para vocês que querem seguir a área pública, ele também tem um viés investigativo de pesquisa, que ele não contou para vocês, que é a nossa grande motivação dele estar aqui. Nos conte, professor Tiago. Bem, quando eu estava já com alguns 2 ou 3 anos, né, de Caxias do Sul, né, eu comecei a pesquisar opções para fazer um mestrado, né? Pensava em dar aula e eu acho que era um caminho natural para atuar na docência, né, fazer um mestrado. E eu consegui, né, fazer o mestrado na URGS, né? Também foi um outro concurso que eu fiz, né? Porque a seleção da URGS do mestrado é um concurso também, né? E no meu caso especial só tinha uma vaga para o professor que eu escolhi, né? E isso foi uma lição inclusive bem interessante, né? Porque haviam 2 professores de direito tributário, né? Lá do quadro, né? Um oferecendo uma vaga e o outro oferecendo 3 vagas, né? Aí eu fui dar uma olhada no currículo deles e tal, e eu achei que eu tinha mais afinidade, né? Pelo histórico e tal, de atuação com esse professor que só tinha ofertado uma vaga. Então, ó, se for para ser, será, né? Fui sem temer e, graças a Deus, acabei conquistando essa única vaga, né, no mestrado que tinha para esse professor, né, que é disponibilizado por esse professor, né, e eu estive lá entre 2018 e 2020, né, na verdade 2020 já foi a minha defesa, né, eu tive aulas em 2018, 2019 eu elaborei a minha dissertação, em 2020 eu fiz a defesa, né, e essa defesa da dissertação, né, obviamente, graças a Deus foi aprovado, me tornei mestre. Dessa dissertação surgiu, então, né, a ideia de se elaborar um livro, né, e eu acrescentei algumas coisas, lógico, né, a dissertação em si, ainda que exija uma pesquisa grande, a gente faça um trabalho, né, muito esforço, né, para a gente escrever muitas páginas, né? Se vocês estão preocupados com TCC, esperem um momento de vocês escreverem uma tese, uma dissertação, que são outros 500, é bem mais complicado. Mas vamos lá, na dissertação eu escrevi, mas ainda tinha muita coisa a corrigir, muita coisa a acrescentar, né? E eu fiz alguns acréscimos e acabei publicando um livro. Uma pena que eu não estou com a capa dele aqui, né, para mostrar, mas se vocês pesquisarem na internet, né, o meu nome, Tiago Batista da Costa e tal, vocês vão encontrar um livro, Transações e Parcelamentos Tributários, né, que foi publicado agora tem um mês, né, bem recentemente, eu publiquei esse livro, que foi fruto da minha dissertação, né, com uma ampliação de conteúdo, com várias correções,
né? Mas foi fruto da minha dissertação. E uma outra coisa interessante é que essa publicação, né, e toda a repercussão, muitas pessoas, né, prestigiando, inclusive a professora Fernanda me prestigiou também, comprando um dos exemplares do livro, isso me deu ainda mais vontade de escrever mais ainda, né? E saiu uma lei já alterando essas transações aí, e já estou escrevendo um artigo para me manter atualizado, né, e manter, de certa forma, o meu livro também atualizado. Já estou escrevendo um outro livro, que foi fruto de uma monografia de uma especialização que eu fiz em 2010. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ampliar essa monografia para também publicar, né, daqui a 1, 2 anos, não sei, quando Deus permitir, né? E o estudar é muito interessante, né? Porque quando você começa a ler, estudar, parece que você fica cada vez mais instigado a buscar e buscar e buscar mais e você não para, né? É bem por aí. E aí, a partir dessa tua fala, professor, quero te fazer uma pergunta que serve como uma dica, orientação para os alunos. Tu falaste que foi sorte de entrar no mestrado, né? Que foi Deus. Também sou muito fervorosa em minhas preces, convicções, mas teve algo além, né? Teve a tua parte disso tudo. Sem dúvida alguma. E aí, como é que é? O planejamento, como foi a organização do desenvolvimento da tese? E aí, depois, no segundo momento, quero que tu contes de forma breve aí a tese propriamente. Ah, tá bom. Não, para fazer a seleção do mestrado, a seleção em si não era muito diferente, na verdade, do que foram meus concursos públicos, né? Então, as estratégias que eu já tinha montado ao longo de 5, 6 anos, né, que eu fiz concursos públicos, né? Aliás, depois que eu me formei, eu fiz realmente uns 5, 6 anos de concursos públicos, mas antes eu já fazia, antes de me formar, né? Então já tinha as estratégias para leitura principalmente da lei seca e não tanto de doutrina, mas também treinar muitas questões, né? Fazer muitas questões, ler muito, né? E treinar, né? Também, porque se você vai fazer uma prova, é bom que você treine a prova antes, né? Tanto prova objetiva quanto prova escrita, que eu tive também essas duas. Então, a experiência que eu já tinha, né, dos concursos públicos que eu tinha feito, me ajudou muito para passar na seleção, né? Já dentro do mestrado, né, eu fiz uma pesquisa, lógico, muito baseada nas orientações do meu professor, né? E também com uma bagagem que eu já tinha adquirido de ler alguns livros relacionados, né? Eu fui acrescentando a esses livros outros, né? Mas de uma forma para organizar as ideias, né? É sempre importante que antes de você começar a escrever efetivamente, você já tenha mais ou menos uma ideia na cabeça do que você pretende ter escrito, né? E para você ter uma ideia na cabeça do que você pretende escrito, você tem que ler antes, né? Então você tem que fazer a pesquisa antes do material, né? Escrever um sumário, ainda que seja um sumário preliminar, né? Mas o sumário vai ser uma forma de você sumarizar, né? Deixando assim, né? Bem óbvio, né? Deixar bem organizado, né? Aquilo que você pretende colocar no papel, né? E você somente vai colocar no papel algo que você já estudou, que você já escreveu, que você, né, já pesquisou, né? E o livro, né, relação ao livro propriamente dito, Transações e Parcelamentos Tributários, é algo que está no meu dia a dia, né? Vou perguntar. Esse é o dia a dia retratado em livro? Basicamente isso, né? Os transações e os parcelamentos. Na verdade, as transações são uma novidade, né? Foi algo que veio em 2020, né? Não por causa da pandemia, mas foi uma conjunção de fatores aí, né? A pandemia e a transação meio que vieram juntos, e a transação é uma forma de negociação, né, de dívidas entre o contribuinte e o fisco, né? A autoridade tributária, né? Uma forma de parcelar dívidas, enfim, de equacionar a dívida que algum contribuinte tenha, né? E os parcelamentos já existiam antes das transações, né? Então, esse livro fala das transações e dos parcelamentos, comparando os dois institutos, né? E mostrando que as transações elas vieram para corrigir erros que eram vistos nos parcelamentos, né? Os parcelamentos que eram abertos, né?
os programas de parcelamento, que toda crise que surgia, uma crise econômica, surgia uma lei de parcelamento. Então, essas transações, elas vieram no intuito de melhorar essa relação entre o fisco e o contribuinte, né, corrigindo os erros que tinha anteriormente, principalmente a questão da violação da isonomia, né, porque os parcelamentos, geralmente, eles tratavam todos os contribuintes de uma mesma maneira, né, e a gente sabe que não são todos exatamente iguais, né? Existem alguns contribuintes que têm maiores dificuldades econômicas, tem outros que têm dinheiro, mas não querem pagar, né? Então, cada contribuinte tem que ser tratado conforme a sua particularidade. E os parcelamentos não viam, né, essas particularidades. As transações, elas melhoraram, ainda tem muito ainda a ser aperfeiçoado, mas as transações já são um avanço comparado com os parcelamentos. É basicamente disso que eu trato no livro. Aí é como se fosse viável uma negociação com o fisco, que antes era uma mera informação de valores. A ideia que se tem, né, que o crédito público é indisponível, né? O Estado não tem nenhum poder dever, nem direito, né, de negociar os valores que são devidos pela população, né, não tem nenhuma margem de negociação. Isso começou a mudar ao longo do tempo, né, desde que autorizado por lei, né? Se a lei autoriza essa negociação, a lei dá as margens, né, dá os limites para que isso possa ser negociado, né? Então, os parcelamentos vieram, né, com muitos equívocos, as transações vieram para aperfeiçoar esse sistema, né? Ainda tem muito por melhorar, mas a cada dia que passa a gente vê que é possível, né, se tratar não exatamente igual como é numa relação privada, né? A relação entre fisco e contribuinte nunca vai ser igual a uma relação que você tem com um comerciante, com qualquer pessoa, algum contratante que você tenha. Mas o fisco e o contribuinte podem sim conversar, eles podem sentar numa mesa e discutir possíveis saídas para resolver aquela crise, a dívida, né, que às vezes parece impagável, às vezes também pode ser equacionado. E aí tu falaste que é fruto do teu trabalho, a pesquisa. Quero te fazer uma pergunta. O resultado escrito ao final mudou mais se comparado com o teu ponto de partida ou o teu trabalho depois do livro? O que mudou mais? A tua expectativa de escrever com o que foi escrito ou o teu trabalho antes e depois do mestrado? O trabalho final mudou muito em relação ao que eu tinha entregue na dissertação. Mas é porque as ideias também fluem, evoluem e a própria realidade está em constante mudança, né? As transações são uma coisa muito recente, então era impossível eu ter uma opinião firmada em 2020 de forma definitiva. Não, é isso aqui, eu tenho certeza que é isso aqui e eu não vou mudar de opinião. Não, infelizmente isso não acontece. Felizmente, né? Né? Felizmente, Sinal né? do que leu, né? Exatamente. A gente evolui, a gente lê exatamente, a gente lê, busca outras opiniões e a gente começa a questionar as próprias, né, convicções que possui. Né? E é natural, eu tenho um livro, mas não posso dizer que é um livro pronto e acabado, que eu nunca vou editá-lo. Aliás, eu espero editar uma segunda edição, né? E talvez na segunda edição eu mude algumas opiniões que eu registrei, né, na primeira edição, na edição que hoje existe, né? É natural, né? Todos os doutrinadores, ou a grande maioria, né, tem nas segundas, terceiras edições mudanças de posicionamento em relação às primeiras, e isso faz parte do direito, né? Bom, e então já nos encaminhando para o final da nossa entrevista, bate-papo, quero que tu contes para os alunos de forma assim muito breve, muito singela, o que os alunos vão encontrar no livro, mas não conta tudo, porque eles vão ter que comprar o livro e ler. O que eles vão encontrar no teu livro e o que tu deixas de dica para quem quer escrever e talvez pensa que não está pronto, né? Que não tem condições, que ainda não é tempo. Quando é o momento de começar a escrever? Uhum. Bem, vocês vão encontrar no livro, basicamente, algumas definições em relação aos institutos básicos da transação do parcelamento, que se encontram lá no Código Tributário Nacional. Então, a gente fala, né, tem uma abordagem teórica em relação a esse tema e também tem uma abordagem prática, inclusive fazendo uma
uma conexão do direito com a economia, né? Eu também faço uma certa análise econômica do direito, né, dentro do livro, né, trazendo dados, informações e trazendo a economia também para esse debate que é essencial ao direito tributário, né? E no final eu faço uma análise, né, das transações e parcelamentos à luz da isonomia, né? Eu aponto, né, que há algumas distorções em relação à isonomia que precisam ser ainda reparadas. No parcelamento, muito a reparar ou a abolir, né? E na transação, muito ainda a aperfeiçoar nesse aspecto da isonomia. E o que eu poderia deixar de dica para vocês, para que querem escrever ou que pensam, né, em um dia colocar para fora as ideias que possuem na cabeça, é não ter medo, né? Eu nunca tive medo de escrever, eu sempre fui até um pouco ousado, às vezes, escrevendo. Eu já escrevi muita poesia quando era mais novo, tal, e hoje em dia eu abandonei um pouco a poesia, estou mais na doutrina jurídica, né? Mas quando eu vejo grandes doutrinadores, né, grandes pensadores do direito ou fora do direito, eu vejo que todos eles começaram sem serem conhecidos, né? Quando eles escreveram a primeira edição, ou os primeiros livros deles, ninguém conhecia eles, né? E provavelmente eles mesmo mudaram de opinião aqui e acolá, mas eles ousaram, né? Eles não tiveram medo de ir lá e expor suas ideias. Lógico que para você expor as suas ideias, você não vai expor de qualquer forma, você vai trazer argumentos, você vai ter que estudar, né? Mas se você estuda, né, basta a ousadia, né, para levar à frente aquilo que você pensa que você quer deixar de legado para o mundo, né? E eu tenho certeza que todos os alunos da Uniftec têm esse potencial aí de trazer muita coisa, né, para o mundo, né? Muita coisa boa, né? Muitas informações, trazer realmente algo que a gente ainda sente falta no mundo do direito, né? Que é transformação ainda, muito a ser transformado pelo direito, no direito, né? Para a nossa sociedade. Um diálogo e não um monólogo. Exatamente. Bom, professor, quero agradecer, parabenizar pela Obrigado. obra. Sim, já tenho a minha lá, lida. Confesso que, como eu tenho algumas dificuldades com o tributário, eu preciso de uma segunda leitura para me posicionar melhor. Mas como aqui hoje estou no papel de aluna também, é uma motivação. O professor, não só pelo livro, mas sabe da minha admiração. Quem conseguiu ensinar vários alunos e vários colegas direito constitucional. Então, ninguém mais adequado do que tu para estar aqui nessa noite. Agradeço muito, parabenizo o resultado, não só da obra, mas do semestre, e espero que os alunos também tenham gostado desse nosso bate-papo. Como o material está disponível no YouTube, vocês também podem interagir e depois nós vamos, ao longo da semana, respondendo e nos conectando com as informações e interações de todos. Ao final aparecerá, assim, a obra e também vocês podem adquirir. Quem estiver na unidade de Caxias pode conversar com o professor, pegar autógrafo no livro, pedir mais dicas e dúvidas em relação ao conteúdo que ele tem ali, que certamente pode, né? Sim, com certeza. Aqui, e, de certa forma, também vai ser uma pauta também para a disciplina de direito tributário, né? Com certeza a gente vai debater um pouco do assunto lá. Os meus alunos, né, de direito tributário vão ter esse privilégio. Então, muito obrigada mais uma vez. Um abraço a todo mundo que está nos acompanhando e até breve. Tchau.